vamos falar sobre Pedro. Você sabia que Pedro nasceu em Betsaida, às margens do mar da Galileia? Era pescador, filho de Jonas e irmão de André. Pedro era dono de uma personalidade muito forte e iletrado. Morador de Cafarnaum, onde juntamente com João e Tiago, filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, tinha uma empresa de pesca. Embora não vemos relatos sobre sua esposa nos textos bíblicos, sabemos que ele era casado, pois Jesus curou a sua sogra em Lucas 4:38. Pedro foi convidado por Jesus para ser pescador de homens. A partir deste momento, ele se torna um dos discípulos. Ele tinha uma veia latente de liderança e fez bom uso disso, ocupando naturalmente a liderança do grupo. Pedro era um homem de altos e baixos. Em um momento, recebe revelações do alto acerca de quem era Cristo, e em outro empresta a boca para o inimigo. Mais para frente, veremos Pedro sacando da espada para defender o mestre, e em outro momento, o negando por 3 vezes. Após a subida de Cristo, o grupo dos discípulos passa a ser chamado de apóstolos, missionários, e Pedro é o líder da igreja em Jerusalém. A partir da descida do Espírito Santo, em Atos 2, nasce a igreja primitiva e dá-se início às viagens missionárias no livro de Atos. E Pedro foi o homem que abriu as portas do evangelho, tanto a judeus como aos gentios. Teve o seu ministério direcionado aos da circuncisão. Foi o grande pregador da igreja primitiva em Jerusalém. Pedro percorre as cidades pregando aos judeus como aos gentios. E através de Pedro, Cristo salvou muitas vidas e muitos milagres foram realizados. A Bíblia nos diz que enfermos eram colocados nas calçadas, para que quando Pedro passasse, a sua sombra os curasse. E isso acontecia. Pedro foi lapidado pelo Espírito Santo ao longo de sua carreira com Cristo. Pedro foi morto como um servo que não negou a fé, como um mártir. Podemos aprender mais com esse homem de Deus, através dos evangelhos, do livro de Atos e das 2 epístolas que levam o seu nome. Podemos notar tamanha mudança que ocorreu sobre a vida de Pedro dentro desse tempo que ele viveu com o Senhor na terra. Não perca a oportunidade de ler a Bíblia. Me chamo Isa Crislane e esse é Você Sabia?